Bom, toda essa escalada retórica que o presidente Jair Bolsonaro vem patrocinando, toda a escalada retórica de comandantes das Forças Armadas estão acontecendo neste momento em que as pesquisas registram que Bolsonaro vive a pior fase de seu mandato. Lembrando, ontem o Instituto Datafolha mostrou que a rejeição dele bateu recorde, rejeição ao governo bateu recorde, chegando a 51%. Hoje saiu novidade na pesquisa Datafolha também. Eles abriram novos dados agora sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem. Olha o que é que vem por aí. A pesquisa mostra o aumento da vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro. Lula, segundo o Datafolha, lidera as intenções de voto em todos os cenários da corrida eleitoral para a presidência. A pesquisa, então, a gente vai trazer os números dela agora. Nas respostas espontâneas, Lula tem 26% das intenções de voto. Em maio, ele tinha 21%. O presidente Jair Bolsonaro tem 19% contra 17% da pesquisa anterior. Ciro Gomes tinha 1% e passou para 2%. Outros candidatos somam 2%. 7% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou em nenhum. 42% não sabem. Já na pesquisa estimulada, Lula atinge 46% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 25%. Ciro Gomes vem em terceiro com 8%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 5%. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, 4%. 10% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum. 2% não sabem. Ainda na pesquisa estimulada, mas com o governador do Rio Grande do Sul na disputa, o ex-presidente Lula tem 46%. O presidente Jair Bolsonaro tem 25% das intenções de voto. Ciro Gomes, 9%. Luiz Henrique Mandetta tem 5%. O governador Eduardo Leite soma 3% das intenções de voto. 10% votariam em branco, nulo ou em nenhum. 2% não sabem. Num eventual segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, segundo o Instituto Datafolha. Dá uma olhada. Lula tem 58% das intenções de voto. Em maio, eram 55%. Bolsonaro tinha 32% e agora tem 31%. 10% votariam em branco, nulo ou em nenhum. 1% não sabe. Num segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro aparece com 50% das intenções de voto. Em maio, ele tinha 48%. Jair Bolsonaro tem 34% contra 36% da pesquisa anterior. 15% votariam em branco, nulo ou em nenhum. 1% não sabe. Numa disputa entre Lula e João Dória, o petista tem 56%. Em maio, ele tinha 57%. João Dória tinha 21% das intenções de voto e agora tem 22%. 20% votariam em branco, nulo ou em nenhum. 1% não sabe. Num segundo turno entre João Dória e Jair Bolsonaro, Dória passou de 40% para 46% das intenções de voto nesta pesquisa. Jair Bolsonaro tem 35%. Em maio, eram 39%. 18% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou em nenhum. 1% não sabe. O Datafolha também quis saber a rejeição dos eventuais candidatos à presidência da República. Dá uma olhada nos números. O presidente Jair Bolsonaro tem 59% de rejeição. Lula surge com 37%. João Dória também tem 37% de rejeição. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, com 31%, Luiz Henrique Mandetta, com 23% e Eduardo Leite, com 21%. 2% dos entrevistados rejeitam todos e não votariam em nenhum. 2% votariam em qualquer um e não rejeitam nenhum. 1% não sabe. O Datafolha ouviu presencialmente 2.074 eleitores. A pesquisa é muito recente. Eles foram ouvidos nos dias 7 e 8 de julho. Terminou ontem o campo da pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais sempre, para mais ou para menos. Renata Agostini e Yuri Pita voltam para cá.
muito impressionante o índice de rejeição registrado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque para você que está em casa, ter sempre em mente, né? A rejeição, ela é medida quando o pesquisador pergunta para você em qual candidato você não votaria de jeito nenhum. A escolha, ela é inclusive múltipla, porque por isso que dá sempre mais do que 100%, porque você pode detestar 3 de 4 candidatos. 60%, quase 59% dos entrevistados disseram que não votam no presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Isso, Yuri, conversando com um técnico que faz pesquisa, a gente sabe que é uma rejeição que começa a ser bastante difícil de remover para deixar o candidato competitivo. Pois é, tem vários modos de avaliar essa competitividade de um candidato à reeleição. Esse que você apontou é um deles, Dani. O outro é o patamar que ele tem de aprovação e dizem que para um candidato à reeleição ser competitivo, ele precisa começar na faixa ali de uns 30, 35, o ideal a partir de 40%. E tem um outro fator aí, reconectando com a mesma pesquisa da Datafolha, mas com os dados que foram divulgados ontem sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que a gente ajuda a entender por que essa rejeição está tão alta. A gente mostrou ali aquele dado de 51% que consideram o governo ruim ou péssimo. O problema para o presidente é que desses 51%, desses 51 pontos, 40 consideram péssimo, que é a escala mais grave de avaliação negativa. Quando a gente olha para o outro lado, dos 24% que consideram ótimo ou bom, só 9 consideram ótimo, que é a melhor escala. E esses são aqueles que são mais difíceis de serem demovidos. Eles podem até mudar um pouco, andar um pouco para o lado, o ótimo virar bom, o péssimo virar ruim, mas dificilmente o péssimo vai para uma avaliação positiva e o ótimo vai para uma avaliação negativa. É muito difícil que isso aconteça num momento tão rápido. E é isso que é a dificuldade. Vai se cristalizando uma rejeição, uma reprovação da imagem do presidente que o coloca num patamar muito difícil para buscar a reeleição. É de olho nesses números que aqueles partidos da centro-direita estão olhando. Tentam ocupar esse espaço como anti-Lula no lugar do presidente Jair Bolsonaro.